Fala, Gerson. Fala, Ricardo Arapi. Tudo bem com você? Tudo bem? E você? Beleza, graças a Deus, cara. Obrigado pelo convite aqui de trocar uma ideia com você. Pô, obrigado por aceitar. Você foi na academia hoje? Eu tô com o pé quebrado. Ah, não sabia. Com o pé quebrado, estou fazendo fisioterapia lá com o nosso amigo, o fisioterapeuta, que eu não vou falar o nome. Não porque ele seja ruim, né? Mas é porque não vou falar. Enfim, estou voltando a pisar melhor agora. Né? E não dá nem para pedalar, porque é exatamente no metacarpo, que é onde fica o taquinho da sapatilha. Você falou. Como é que você fez isso? Caí no aniversário da minha sobrinha, um tombo besta. Ninguém acredita. Todo mundo acha que eu caí de bicicleta, de moto, alguma coisa assim, mas foi um tombo de maduro aí. É, Acontece. mas me deu foto. Deixa você falar aí um pouco, vai. Eu só estou falando. Não, eu quero saber um pouco de você, como é que estão as coisas, como é que estão os treinos, como é que está a race, como é que está tudo aí. Ah, tá. Estamos aí tocando, né? Como todo mundo ansioso para que a gente possa resolver logo essa situação. E, em paralelo, a gente vai se adaptando a tudo, né? Então, cada vez mais o treino online faz parte da vida da gente, coisa que nunca aconteceu. E também não tem perspectiva de tirar mais, né? De deixar de atender as pessoas que estão buscando. E agora com a reabertura gradual, teve a grata surpresa positiva ontem que a USP voltou a reabrir para o público, o qual campus que você sabe mais do que ninguém a gente utiliza bastante, né? E, e sábado mesmo já a gente faz mais de um ano que a gente não tem sábado. Sábado era um ponto de concentração de pessoas que treinavam no campus muito grande. E esse sábado vai ser o primeiro depois de tudo isso começou aí a pandemia. Mas aí abriu a USP, Reabriu hoje. Hoje foi o primeiro dia. mas aí abriu aquele horário de 1 hora, O horário de manhã é até às 6:30 da manhã para quem pedala, né? Para quem corre, para quem transita, a USP fica aberta das 5 até as 20 horas. E aos sábados, que tinha fechado desde o início da pandemia, ela vai voltar a abrir sábado, das 5, eu acho que até as 14 horas, se não me engano. Se não for 14, são até as 12. Mas eu acho que é até as. para quem pedala também. Para quem pedala é restrito horário. Para quem treina, corre, caminha ou precisa passar pelo campus, aí é sem restrição. Uma pena, né? Gostava de me internar lá e treinar lá. Já cheguei a pedalar 120 quilômetros ali dentro, cara. Não acredito. Tem gente que Do... pedala da bolinha aqui. Mas agora, daqui para dias, a ciclovia da Marginal, ela já tem um trecho iluminado e ela já vai finalizar toda a iluminação e a perspectiva, segundo o Michel Fará, que é o responsável aí, que assumiu, terceirizou o espaço, ela vai ficar aberta e disponível até a meia-noite com a iluminação. Então, por exemplo, desde a proibição da bicicleta à noite, né, no caso, a gente não tem local para dar treino. E pelo menos a gente vai ter essa alternativa. Você, se não me engano, treina à tarde e noite, não é de manhã, normalmente que você vai na academia, né? Sim. E eu acho que a grande vantagem lá para o Atlético, sempre dividir com o Gary, é que ficou ali um ponto para você entrar na ciclovia e sair, né? E mesmo que seja noturno, né, o local. Com a terceirização, deixaram bastante o local, sabe? Não só com relação a vento, buracos, etc., mas também com relação tudo com relação à ambulância, né? Sistema de emergência.
Então, ficou legal. Ah, isso é bom, isso é bom. Eu É tenho uma... saudade da USP porque a USP trazia uma segurança para a gente ali de... Então, estávamos todo mundo junto ali naquele circuito, meio que a gente se vigiava, né? Era aquela loucura de madrugada lá, passava assessoria por assessoria e tocava buzina, mas era uma loucura boa. Eu gostava daquela loucura lá. Enfim, você estava falando de treino online, né? Quando eu comecei a treinar, fui morar nos Estados Unidos, eu recebia meus treinos por fax, cara. Não acredito. Eu comecei a dar treino, tinha que ficar imprimindo. Eu gastava uma grana com cartucho, e na época era caro, né? Na época, inclusive, não tinha nem o genérico, era só. E era em dólar, né? Puxa, que valia e ia embora o cartucho, embora mesmo. Né? E as impressoras, inclusive, eram unicolores, né? Ela só tinha uma cor preta, negra, né? Depois que vieram as coloridas, né? Época, a gente Imprimir, estava falando mais cedo hoje, né? Época anos 80, anos 90. Tem uma história minha que eu acho que eu nunca te contei. Eu fui conhecer uma namorada, hoje minha amiga, tal, casou, e aí ela falou assim, pai, ele faz triatlo. Aí o pai, meu sogro, falou assim, teatro? Eu falei, teatro. Eu nem quis explicar para ele o que eu fazia, porque ia ficar complicado. eu te conheço, Billy. Vou fazer 37 anos de profissão, 27 de empresa. E eu te conheço, cara, quando você era um garoto. E eu dava treino lá na antiga academia, chamava Sempre Paulista de Tênis. Tinha uma academia lá muito legal. Foi uma das primeiras academias de São Paulo que tinha o conceito com piscina de 25 metros. E a gente um biatlon lá. Foi lá que eu te conheci pela primeira vez. Você era um garotão. Nem lembro quantos anos você tinha. Você lembra naquela época? Quantos anos você tinha? Eu comecei 13, 14, 15 anos. 86, 87. Novinho É. de tempo, corria pra caramba, magro, seco. Nada com esse fortão aí que hoje você se transformou. E sempre muito querido, todo mundo lá. E continua, né? E continua. É aquilo que a gente. Cara, eu acho que o esporte que mais me trouxe aí A toque aí. de importante foram as amizades, né? Amigos bons, amigos que a gente vai levar para o resto aí. E eu acho que o esporte é isso, né? A gente tem que... eu falo para muita gente, falava na época não, porque era diferente, mas parou, furou pneu, para ajudar, vamos ser mais ser companheiro, não importa que equipe que você está, que assessoria que você tal, todo mundo está ali, estamos para se ajudar. E sabe, Ricardo, é assim, hoje eu tenho minha profissão, né? Eu sou advogado e até por isso que eu queria bater esse papo com você. Você continuou no mesmo nicho que a gente se conheceu lá atrás, você fez disso a sua profissão, e aliás, você é uma das referências aí, não só como treinador, mas como atleta. E muita coisa que eu aplico hoje, né, na minha vida profissional, às vezes eu estou num caso difícil ou numa situação mais complicada, eu lembro de uma competição, eu lembro de um ambiente de competição ou de um ambiente de e eu falei, poxa, eu preciso bater um papo algum dia com alguém que sabe do que eu estou falando, e você sabe que você já competiu também, né? E que as coisas não são muito diferentes, né? O ambiente de competição ele não varia muito de uma reunião, não varia muito de fechar um negócio, não varia muito, porque tem o começo, tem o meio e tem o fim, né? A competição ela tem o começo, ela tem o meio e tem o fim. Várias coisas podem acontecer no meio do caminho, até no esporte do endurance, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, né?
e que se a gente souber trabalhar isso na nossa vida profissional, não só no esporte, mas qualquer que seja ela, né, a gente tem um gap melhor aí de que a gente faz esporte, trazer isso para a vida profissional, eu acho que pode ajudar muita gente aí. Que eu vou te dar um exemplo, né? Assim, poucas pessoas sabem. Quando você larga para uma prova de triatlo, você largou. Por mais amigo que você tenha, técnico que você tenha, namorada assistindo, pai, família, tocou a buzina, ninguém te ajuda. Você está por conta própria ali no micromundo e que você vai competir com você mesmo durante algumas horas, dependendo da distância. Né? Se você for para o Olímpico, vai ser 2 horas. Se você for para o meio Ironman, vão ser 5, 4 para alguns. Se você for para um Iron, vai ser no mínimo aí 9 horas de sofrimento. E você tem que conviver com você mesmo, com as crises que vão aparecendo no meio daquele tempo e saber tirar o melhor de tudo isso. Você, claro, numa run, né, você acho que você pode ter uma assistência maior do pessoal da van, né, que vai estar lá, etc. Tal. Mas mesmo assim deve ter algum tipo de limitação. Como é que é numa Race Across America? Bom, primeiro eu concordo com tudo que você falou. Você acabou de desenhar em algumas palavras, pequenas frases, o que acontece com uma pessoa que, por exemplo, vai encarar uma prova de endurance que nem triatlo, independente da distância, né? Qualquer atividade acima de 45 minutos, 50 minutos, ela já é considerada uma prova de endurance, independente se ela é rápida ou não, né? Na RAM, no Race Across America, que é uma prova de vários dias, você tem a possibilidade do acompanhamento do carro de apoio. Em determinados momentos, ele pode e deve ser 100% atrás, horário noturno, por exemplo. Em alguns estados, porque lá as leis, você como advogado sabe, elas se modificam, né, em cada região, e em algumas vezes não é permitido o carro acompanhar. Em algumas vias que tem espaço, principalmente você pode contar, e o oposto disso, né, o contrário disso, também passa a ser verdade. Mas, de qualquer maneira, independente de ter um carro de apoio ou não, você continua lutando contra você o tempo todo. Né? Os fantasmas que vão surgindo na nossa cabeça, eles continuam se alimentando, seja da falta de oxigênio, que gera fadiga mental e muscular, seja a abdicação de sono, seja o cansaço neurofisiológico, neuromuscular. Eu não sei se você sabe, mas o piloto de Fórmula 1 ele não pode fazer uma atividade maior do que 1 hora, justamente para não ter a fadiga do sistema nervoso central. E uma pessoa pratica um esporte de endurance, seja lá qual for, aqui a gente citou o triatlon, ou até a gente também está falando da bicicleta, ele vive constantemente sob o efeito dessa fadiga. Você, com certeza, principalmente para treinar musculação, transformar o corpo nesse corpo forte que você teve, você já experimentou de todos os suplementos, por exemplo, o BCAA, e a pesquisa do BCAA sempre foi em busca do retardo dessa fadiga do sistema nervoso central. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente associar essa questão profissional que você comentou, né? Porque, de certa maneira, quanto mais ele se envolve no trabalho, mais existe a fadiga do sistema nervoso central. A ação, né? Aprende por dentro, mas principalmente depois que a gente vai ter um sistema didático que mais do que
tempo de horas para cada, justamente para evitar a superconcentração e traz fadiga do sistema nervoso central. E uma atividade longa como essa, como um trabalho, quando você está ligado ali, difícil, é impossível não jogar isso, né, Bi? E eu acho que essa associação, a gente conversou para cá, tentando associar a atividade de endurance com essa questão do lado nacional, ela é 100% real, ela está alinhada assim, na mesma direção. E eu tenho em mim uma coisa que eu aprendi, eu sou um cara que na minha vida eu fiz mais do que inimigos, eu trabalho há anos com aquilo que eu gosto, para mim, eu não sei mudar, a gente trabalho só para mim, mesmo que seja para outros clientes, sou eu que desenho o caminho da minha vida, etc. Né? Mas eu não sou um cara de vitória. Né? O sorte da vida, batido um recorde lá no Recife da América em 2090, capacidade de palestreiro que é o Ultraman. Mas eu estou colocando isso uma frase que vem sempre, principalmente naquela encruzilhada, seja em cima de uma bicicleta ou uma encruzilhada de vida, essa questão de você nunca vai saber se você desistir, né? Então, a diferença do perdedor é que um nunca desiste, né? Então, seja a desistência com a qualidade e não com o aspecto defeito, porque a persistência é uma qualidade, mas a teimosia não, né? Elas são co-irmãs, irmãs siamesas, elas vêm da mesma barriga. A gente só vai saber quanto que é o nosso limite. Estou falando em todos os aspectos, não só nacional. Vai saber até onde vai se a gente jogar a toalha. A gente, quantas vezes não ter o cara lá dando 5 rounds e você já deu por certo, e aí aquele que deu a luta destroçado, ele acerta um pouco no queixo e ganhou a luta. E foi justamente porque ele não desistiu, né? Então, eu acho que o esporte ensina isso, ele faz a gente treinar isso constantemente. Eu tenho vários amigos, empresários, profissionais liberais, executivos, amigos alunos, né? E que precisam, por exemplo, fazer atividade física, colocar um tênis e transpirar, e através do mecanismo encontrar respostas que os livros, que a faculdade em Los Angeles, que o MBA aonde me ensina, né? E isso tem a ver com oxigenação, tem a ver com você sair daquele idoso e oxigenar literalmente a sua cabeça, né? Através de uma atividade física. Limpar às vezes é o melhor remédio, e a atividade física nesse sentido para mim o melhor remédio. Falou muita coisa importante aí dessas bifurcações que a gente enfrenta, né? E não saber. E muitas vezes, sabe, cara, a gente não sabe, desisto, não desisto, paro, não paro, e aquela que eu chamo muito de autossabotagem. Pô, para, né? O Ironman em Brasil não tem muito. Você passava 8 vezes na frente do hotel na maratona. Você ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Você imagina, você é um atleta amador, não tem obrigação nenhuma de terminar aquela prova, é uma obrigação sua com você mesmo, e você fica passando na frente do seu quarto do hotel. Está lá, conforto, descanso, remédio para dor, tudo.
E é claro, né? Aí você tem que verificar onde está o diabinho e o anjinho em você e dar voz pro anjinho. Eu larguei uma vez uma prova de ciclismo que eram cinco de cada equipe. E eu com medo, porque eu ia fazer o Ironman depois de 2 meses. Estava com medo de cair. E a largada de uma prova de ciclismo era totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha vivido até aquele momento. Porque o pessoal larga fazendo sprint e tal, não muito preocupado se vai cair ou se não vai, enfim. E eu fiquei um pouco retraído, fiquei para trás e fiquei no segundo pelotão. E quem diz que a gente conseguia pegar o primeiro pelotão? Não dava, impossível. Você via aquela parede se distanciar, a gente mantinha um ritmo, mas não pegava. E eu pensava comigo, né? Até a última prova, a penúltima que eu fiz com a Cris Carvalho. A última foi o Iron mesmo, que a gente se cruzou na bicicleta. E aí eu estava pensando se eu parava, se não parava, uma prova dura, difícil. Quando eu cheguei, eu descobri que os 4 integrantes da minha equipe tinham quebrado a bicicleta e se eu não tivesse terminado a prova, a gente não ia pontuar. Então, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se o cara da sua categoria desistiu antes de você, quebrou lá na frente. Tem tanta coisa que você não consegue desenhar, que você vai ver lá no final, né? E você fala, pô, se eu tivesse terminado ou se eu tivesse tentado mais um pouco. Então, essas armadilhas da vida aí, que a linha da teimosia, né, que você falou, e da persistência, que são palavras diferentes, teimoso e persistente, que vão, né, e você trazer isso para a vida, né? Se continuo persistindo nesse caso, continuo seguindo nesse caminho na vida profissional, continuo fazendo isso tal. Tem um amigo nosso que passou por uma situação de vida e morte, você sabe quem que eu estou falando, e que a alegria dele era a bicicleta dele que ia vir, tal, a italiana. Você sabe mais ainda de quem que eu estou falando agora. E ele continua treinando, né? Continua na race. Exatamente. O Alberto, né? Eu estava com ele o dia que a gente dava treino nesse domingo e ele foi pela lá com a gente, deu para ele de furar o pneu, aí ele não se machucou, desistiu e foi treinar, foi entrar dentro do carro, foi fazer o exame segunda-feira e a teve câncer. E ele teve 2 ou 3 vezes, né? E ele é um cara, para quem é extremamente sistemático. O cara acorda sempre no mesmo horário, de segunda a domingo, come assim, com qualidade, tudo. Ele tem porções certas, castanhas, né? Antes da alimentação, vai em restaurante natural. Foi justamente, não sei se foi no intestino ou no estômago, que ele acabou tendo e repetindo. E, e, e o que valeu não foi a rotina, a persistência na rotina da alimentação, porque, obviamente, ele tem uma predisposição. Foi justamente ele não ter se entregue desde o primeiro momento. Não falando de performance e nem sair do assunto do positivo do Alberto, hoje eu dou aula de natação no condomínio para pai e filho. O pai tem 62 anos e o filho tem 20. O filho estuda na GV, extremamente educado, né? Quem é pai busca o filho com o histórico, com a relação que ele tem com o pai. E o pai, há muito tempo sem atividade física, foi quem foi ele a começar a fazer atividade física, no caso a nadar lá no condomínio,
E não foi difícil. Mas aonde que eu quero é essa questão de olhar para você. Quando eu coloco um do lado de cada raia, por incrível que pareça, incrível, não existe um secundário e um garoto mãe, e os dois fora de forma. Um acaba competindo com o outro inconscientemente. Se eu filmar, eu comprovo. Cada vez que eles chegam em cada borda, e essa semana eu tive a, a, a ausência do garoto, e só pelo fato do garoto ter ido, o pai dele, de 62 anos de idade, ele nadou 30 mais e mais certo. Aonde que eu quero chegar? Às vezes a gente olha para fora, olha muito para fora. É um exemplo do pai e do filho que fica olhando para fora, né? Um, outro, e esquece de fazer a sua melhor parte. Jogar sua energia, jogar sua atenção, foco, né? Acreditar naquilo que está fazendo. E aí tudo se perde. Se perde a proposta, perde aquilo que você pode ter de dificuldade, seja por o conhecimento da causa, a capacidade da escrita, caso, de como você enxerga e arquiteta caso numa situação sempre criminal, que é o... E aí eu falei assim, cara, como é que pode a gente aumentar a importância e você nadar muito bem, né? E aí eu não quero falar do filho dele, depois por os nomes, eu quero usar, porque reforçando, a gente perde muita energia quando tudo aquilo que a gente começa não vem primeiro de dentro para fora, né? Tem um livro que fala sobre começar arrumando a sua cama, né? Não sei se você já leu, de um militar, enfim, que escreve. E é o tal negócio, todo dia e no quartel arrumar sua própria. Porque, cara, se você sai onde você despertou e não é capaz de arrumar coisa que você precisa, que é a sua cama, imagina que você vai desconcertado todo o trajeto do seu dia. Seja lá qual for, tá na hora de escovar o dente, pegar, ligar o carro, o caminho que você faz para o trabalho, né, a forma qual você lida com as pessoas, e etc. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por educação física, o Tonini está aí, e foi meu professor, trabalhamos juntos no CT, eu tenho a oportunidade de dar treino hoje, eu não, mas a Race, para a filha dele, né? O William também está aí, Vitor, e eu acho que, por exemplo, esporte, só mais uma coisa no qual você necessita praticar a disciplina e que serve de esquadro para todo o resto. E você é uma prova de, né? Essa coisa de cai, levanta, é o tempo todo. A gente teve uma live ontem com o da Embraer. E ele falou com toda a máquina de locomoção mais perfeita que existe é a bicicleta. E ele comentou a questão do avião. Deixa eu só pensar que eu perdi o raciocínio. Mas, enfim, é engenheiro ele comentou sobre... e assim, a bicicleta, você sabe, ao montar nela, que você vai cair. A bicicleta ela não foi feita para cair, mas é impossível, ao montar ela, não estar exposto em algum
você sofreu uma queda. O avião não, o avião é feito para não. Essa é a relação. Encontrei agora o raciocínio. O avião ele foi feito para não cair. A bicicleta não. Em contrapartida, toda energia despendida, e aí não é só a física, é a história do foco, equilíbrio, né? Se você desequilibrar, você vai cair de um lado ou do outro, né? Então você precisa de foco, você precisa manter equilibrado e em movimento constante, né? Você precisa equilibrar a sua energia, a sua força. Está falando tudo isso, traz para qualquer que seja a profissão, não só eu como professor de física, você como advogado, outro professor, se tem foco, equilíbrio, dinamismo, a vontade de avançar, né? E outra, não levantar depois de cair, né? Então, a atividade física, acho que ensina muito para mim, para o meu filho, para você e para muita gente. Então, é uma baita do. É verdade. Hoje está um amigo meu aí que acho que já, o Samuel Oliveira, acho que ele está no 22º Ironman. Olha só. É um super profissional. O Alberto aprontou uma comigo, eu tinha 13 para 14 anos. A gente foi para Serra Negra e eu levei um tênis novo tal para correr com eles. E aí ele falou, olha, no domingo nós vamos fazer o longo. Eu falei, tá bom. Longo, domingo, nem dormi, Ricardo, ansioso, molecão, né, para sair para correr com ele. Aí pus o tênis tal, saímos do Climair. Lembra do Climair? Ficavam ali no Climair e saímos em direção à cidade. Eu estava de relógio, deu 40 minutos e nada de voltar. Pô, né, 40 minutos e não voltar, e eu ficava olhando para o Alberto, e ele não olhava para mim. Os caras foram correr 35 km. E só esperando quando que eu ia parar. Eu fui, voltei, terminei. Todas as unhas do meu pé caíram, mas eu não parei. Ali eu fiquei amigo do Alberto. Ele falou, esse garoto aí e tal. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou. Fico em insolação, tal, tudo aquelas coisas. Doente, né? Acontece. Quem me introduziu na bicicleta foi o Cássio Nandi, ele foi vice-campeão pan-americano. Ele queria nadar, foi lá treinar comigo, eu falei, beleza, eu vou te ensinar. Ele queria fazer triatlo. Você me ensina a pedalar. Pode. E, cara, a primeira vez que eu saí para pedalar com ele morava literalmente em Interlagos, hoje virou um grande condomínio, é do lado do Shopping Interlagos. A gente saiu lá do início da Nações Unidas, foi até o aeroporto de... como chama? De Guarulhos, e voltou. Eu fui com uma garrafinha de água e só. E para ele, aquilo lá é um treino. É que nem você fazer um treino de musculação de 1 hora, é que nem você correr 10 quilômetros, né? E, cara, e o vento sempre soprava a favor pro aeroporto e voltava a conta. Então, cara, foi 1 hora voando, e a hora que virou, eu fiquei pensando em junk food, McDonald's, isso eu estou falando há poucos anos atrás. E vendo aquele asfalto passando, colado, né? Eu hipoglicêmico, sem nenhum condicionamento físico específico, falta de perna, sabendo que eu ia ter que enfrentar a Marginal Tietê e Pinheiros inteira até a Nacional. Eu tive que ir tomando a água dele para encher meu estômago, para tirar a sensação de vazio. Então, quer dizer, a sua experiência foi igual a mim, mas ao mesmo tempo você amplia essa coisa de uma prova de endurance, já que você colocou na questão do nosso posto, né, da nossa conversa, ela ensina muito, né? Porque quando você se expõe numa situação dessa,
você obrigatoriamente, você para fazer grandes coisas, você tem que pensar grande, né? Por mais que você tenha que trabalhar no dia a dia, todo dia treinar uma atividade, duas, três, né? No caso do triatlo, mas cara, para fazer um triatlo, uma distância, não importa se é menor ou maior, cara, você tem que pensar grande. Pensar grande não é ser um besta pensando, né? Aquele cara arrogante, etc. Mas é entender que 40 minutos vem os 50, depois dos 50 é uma hora, e que não dá para sair do zero para uma hora. É entender que não existe superação, e sim existe preparação. Quando você escuta um Michael Jordan, um Tiger Woods, esses caras que não erram, né? O próprio os caras, cara, quanto mais eu treinava, mais sorte eu tinha. Então, você não pode uma prova que já é uma superação, acreditando em superação, não. Você tem que entrar uma prova mais preparado ainda, porque a prova em si é superação. Vamos trazer para a nossa vida, é o que a gente está vivendo, né? A vida de superação, porque mexe com você, mexe com o teu cliente, mexe com o meu cliente, mexe com quem me contrata, né? Mexe com quem me contrata. Então, cara, a vida já é uma superação, então tem que se preparar. Tem que se preparar trocando aqui experiências, tem que se preparar estudando mais, tem que se preparar acordando mais cedo e indo dormir mais tarde, e no meio trabalhando mais, tem que se preparar de todas as maneiras, né? O Chico está aqui, ou esteve por aqui, o Francisco Neto, e mais do que ninguém ele sabe disso, né? É um cara que dia a dia e fica com as outras pessoas. Dentro do que você falou, o Chico, quero ratificar aí que o Chico realmente é um cara ímpar, né? O Chico, quem não conhece está perdendo. O Chico é um cara, é um amigão, assim, um cara. Aliás, todo mundo que está aqui prestigiando você e a mim são pessoas que são ímpares. Uma coisa que eu não quero falar da palavra que começa com P, nem vou falar, nem da que começa com C, tá? Mas uma coisa que demora um pouco, você tem essa consciência, eu tenho, que comecei muito cedo, para quem faz esporte de endurance, e a vida nada mais é do que esporte de endurance, para as pessoas entenderem, é que se está chovendo para você, está chovendo para mim também, né? Se está vendo conta para você, está vendo conta para mim também. E a gente tem que pedalar, chovendo, com vento contra, etc. Se a gente está passando por essa situação, né? Que, se Deus quiser, vai acabar logo, nós vamos sair mais forte do que tudo isso, a gente tem que continuar firme e forte, cada um fazendo, né? Buscando. Se falassem para mim há 2 anos atrás que nós íamos estar fazendo uma live, eu falei assim, imagina, eu encontro o Ricardo todo dia na academia. Vocês vão fazer live para quê? O dia que a Renata, acho que você conhece a Renata, a gente trabalha junto há 20 anos. Me colocou para dar uma aula online. Eu chorei antes, chorei e briguei com ela. E depois da aula, chorei, né? Porque eu sou de uma geração, a gente, pelo menos eu, né? Você, eu sou de 67. E, cara, eu não fui, eu não escolhi, eu não fui preparado para viver o que a gente está vivendo, né? O formador de opinião, a pessoa que tem conteúdo, já não tem a excelência naquilo que faz, o exemplo, né? A história vivida, domina melhor uma rede social. Falar em atividade física online, para a gente
esteja vivendo num mundo virtual e tantas aplicativos, etc., para quem escolhe a atividade física como sim, né, modo de vida. Eu conheci a minha mulher na atividade física, meus filhos fazem atividade física, conheci você, o Alberto, o Thierry, o Tonini, tantas pessoas que estão aqui pela atividade física. Vai falar, pô, mas a é mutante. É mutante. Por exemplo, talvez eu esteja muito acostumado, porque eu escolhi porque primeiro era depois, porque eu falei educação física há 30 anos atrás, 37. Depois, porque eu gostava do lado humano, e hoje a gente está sendo trocado pelos números. Depois que eu gostava de me relacionar com pessoas e tinha, assim, a minha riqueza está na minha facilidade de me relacionar com as pessoas. Essa é a minha riqueza, né? A minha riqueza entregar uma coisa que eu me comprometa, quando eu me comprometo a entregar, né? Essa é a minha família, ter nascido, meus filhos terem nascido com saúde, estar sendo rodeado até hoje por vários amigos e sempre fazendo novos e mantendo os antigos, né? E isso eu fiz no tete-a-tete. Eu estou falando de uma coisa quando você tinha 14 anos. Quantos anos você tem agora? Estou 45. Cara, para mim é um privilégio ter pessoas ao meu lado que eu conheço há 30 anos. Eu tenho vários amigos, e aqui eu não estou te colocando numa bacia, o que eu quero dizer é assim, eu conheço muita gente que vive sua propício. Conheço muita gente também, que tem de relacionamento, e eu, graças a Deus, cara, eu posso chegar para o Billy e saber um pouquinho da história dele desde anos até hoje, viver experiências com ele, assim completo, né? Então, quando você vive, a questão não é nem só a questão da reclusão, porque eu, Ricardo, não deixei sair um dia, né? Mas eu acho que vem antes da pandemia, é que nem a história da crise. A crise financeira ela já está aqui no nosso país antes, né? A gente já estava um momento dedicado por conta de impeachment e etc, etc. Então, viver essa situação online não é, salvo, por exemplo, uma situação dessa que, né, cara, a gente pode ir com os amigos as nossas experiências por um momento, inclusive, dentro do meu ponto de vista, muito pequeno, né? 1 hora para a gente conversar é nada, né? Num bar dá 2 chopes, né? Porque a gente vai falar mais do que beber. Isso, para mim, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito. Eu sei que o Gary sente muito, porque a gente faz parte de um outro momento, né? De um outro momento. São outros valores. Mas nós vamos passar, e nós já estamos passando, cara. E tem uma característica em Kona, não sei se eu gosto muito dessa prova, né? Dependendo da hora que você sai da água, o vento vai estar a favor ou contra. E tem gente que pega o vento a favor, esse sentido tal, e depois vento contra, vento tal, sentido tal. O vento pode mudar, né? E às vezes você está no vento a favor e muda, e você volta no vento a favor também, né? Então, não situações previsíveis, que a gente já sabe como é que vai ventar ali e tal, como é que venta na Bandeirantes para ir. Você vai até Campinas, que é uma beleza, vai voltar depois, que é uma delícia. Você vai a 43 e volta a 16 por hora. Então, fora isso, o vento pode mudar, a gente tem que sempre manter manter nossas amizades, fazer planos, ser obstinado pelo que a gente gosta. Eu admiro você, Ricardo, desde que eu te conheci. Eu lembro de uma prova, uma volta à ilha,
que eu fiquei, e você ficou também por causa de voo, e eu fiquei sozinho comendo uma pizza, você estava numa outra mesa, você acha que você nem lembra disso. Você estava numa outra mesa, aí você falou assim, vem aqui comer com a gente, aí porque eu estava sozinho, o voo demorou e tal. Aí eu sentei com vocês lá, falei, poxa, esse professor me conhece desde que eu sou menino, tal, e a gente comeu pizza junto e depois temos aí o nosso plano secreto que ninguém pode saber, né? Não deixa o Chico, principalmente o Chico, não pode saber. Aí que é para 2023, você não deixa ser para 2024, você falou que é muito tarde. Você falou 2025, cara. Só você tem tempo para realizar as coisas. Tá Para mim, bom? para amanhã. Tá bom, 24, 25, a gente coloca 24, 23, 24. 22 está muito em cima, aí não vai dar. E você estava falando de obstinação e determinação, né? Determinação e o Marquinhos tem um livro aqui que eu gosto muito dele, que é o Iron Wars. Você já leu esse livro? Não, só alguns trechos. Que é a corrida do Mark Allen com o Dave Scott, que o Mark Allen ele nunca terminava o Ironman. Ele nunca iria para o Havaí para. Ele entregava tudo na bicicleta e saia para correr para a morte. E quebrava na corrida, e quebrava na corrida, e quebrava na corrida. Chegaram até a dizer que ele não tinha nascido para fazer esporte de longa. Para fazer o Ironman, né? Que era uma distância que ele não. Quando ele aprendeu o Ironman, ele passou o Dave Scott, ele nunca mais perdeu. Aí foram 7 vitórias seguidas aí. E eu tive, assim, acho que foi. Hã? Além do livro, tem um filme que comprova isso. Tem o filme, tá? É que eu gosto de ler, né? De ver. Você vê a gente vê a CBS, tem todos os anos e tal. Mas eu tive com o Mark Allen em 2008, 2009, na USP, pedalando com ele. E eu falei, Mark, se você fosse competir em Kona hoje, o que aconteceria? Eu achei que ele fosse falar alguma coisa. Ele, sem pestanejar, ele falou assim, eu ganharia. Eu falei, não, eu ganharia. Eu falei, por quê? Ele falou assim, quando eu ganhei o Ironman, que eu fiz para 8 e alguma coisa, não lembro agora qual era o recorde dele em Kona. Não tinha gel, não tinha BCA, não tinha bicicleta de carbono, não tinha nada do que tem hoje e o pessoal não. É claro que a gente estava falando em 2008 ainda não tinha sub 8 ainda, hoje os caras estão fazendo sub 8, prova que esse é um negócio que, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso vai passar, né? Uma hora vai passar o esporte de alto rendimento, e aí você tem que continuar fazendo o seu esporte, entender que você não é mais. Que hoje eu tenho que entender mais que eu não tenho 25 anos, que eu não tenho 32, 35. Tem uns age groups para isso, eu acho que o triatlon é legal. Que não tem na corrida isso. Tem na corrida? Age group? Tem, né? Tem. Tem. Mas eu acho legal o age group, porque pelo menos você continua lá fazendo sem ser aquela pauleira toda e consegue fazer alguma coisinha dentro de uma qualidade de vida legal. E sempre entender o que você falou, cara. Gostei do que você falou. Do cara que arruma a cama de manhã, do cara que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, né? Quem é disciplinado no pouco vai ser disciplinado no muito. E se você é disciplinado em algumas áreas da sua vida, por que não ser em todas? E você vai ser um vencedor, você não precisa ser o melhor, né? Porque às vezes você não nasceu para isso. A gente sabe que, por exemplo, eu não tenho hoje um físico para ser um ciclista de alta performance. A relação peso-potência me favorece.
né? Enfim, o lance passou a ter depois que ele teve câncer. Ele secou aqui toda aquela upper body que ele tinha, né? Enfim, poucas pessoas falam essas coisas, mas a gente tem que ser o melhor do que a gente no que a gente faz. E quando a gente faz, eu costumo falar, quando a gente vai para esses e muitos dos seus alunos fazem isso, porque fora, além de ser seus alunos, eles são profissionais, né? Se eles conseguirem aplicar o que eles aplicam naquele micromundo da competição, da vida profissional deles, a excelência de estar com a bicicleta em ordem, de estar com o equipamento de proteção em ordem, o capacete. Eu nunca, eu já voltei para casa porque eu estava sem capacete. Nunca saí para pedalar sem capacete, nunca. Princípio, né? E trazer isso para a vida da gente profissional, familiar, a gente consegue performar, não só no alto performance, performar bem em tudo, né? E eu acho que essa é a grande mensagem aí do nosso papo. Tenha uma boa performance na vida, não só nesses momentos que eu acho que são mini labs. Uma prova de 10K é um mini lab, né? De como eu vou performar, desde a preparação para os 10 quilômetros, para quando eu for correr, para quando eu for terminar, tal. Mas leva isso como bagagem para a sua vida pessoal também, e que você vai se tornar um ser humano melhor. Eu acho que era esse o core do papo que eu queria bater com você. Foi uma delícia, cara. Você me chame outras vezes, conforme for, a gente ainda colocar o Bertinho, o Guedes, Chico, enfim, para dividir tela aí. Imagina o Guedes falando aqui com a gente o Chico vai querer dar palestra financeira para a gente aqui. Aí nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Fica bem, Deus abençoe você e sua família aí. Obrigado, viu? Para você, para todo mundo que está aqui também, tá? Obrigado pelo convite, foi um prazer gigantesco estar aqui com você, tá, Billy? Obrigado, Ricardo. Te admiro muito. Beijão. Nossa. Tchau, Beijo, tá? com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.